A imagem vista através de um espelho plano de um certo objeto apresenta características muito peculiares. Vamos enumerar 5 delas. Primeiro, ela apresenta o mesmo tamanho do objeto. Segundo, ela se encontra numa posição simétrica, ou seja, a mesma distância do espelho em relação ao objeto é a mesma distância do espelho em relação à imagem. Ela é virtual, ou seja, ela é formada sempre atrás do espelho. Uma outra característica, ela é posicionada sempre na mesma direção e no mesmo sentido do objeto. Porém, ela apresenta uma inversão. Quando você observa a imagem do objeto, você vê que tem uma certa diferença. O objeto tem o braço esquerdo levantado, pegando na cabeça, enquanto que a sua imagem apresenta o braço direito levantado, pegando na cabeça. Ao longo do vídeo, nós iremos mostrar um método bem simples para nós provarmos que a imagem encontra-se numa posição simétrica. Nós iremos substituir o espelho por uma vidraça e nós vamos observar a imagem do objeto na vidraça. Em seguida, você faz coincidir um segundo objeto idêntico com a imagem que você observa na vidraça. Depois, com uma régua ou com um instrumento de medição, você vai medir a distância entre o objeto e o espelho e comparar com a distância entre o segundo objeto colocado no lugar da imagem observada e o espelho ou a vidraça. Você vai verificar que esses dois valores coincidem, mostrando assim que a imagem ela é simétrica e virtual porque é formada atrás do espelho. Vamos observar a imagem gerada num espelho esférico do tipo côncavo. Percebam que a imagem ela é real, ou seja, ela é formada na frente do espelho. E pela posição do objeto em relação ao espelho, a imagem é formada numa posição onde ela é menor e invertida. Quando você muda a posição do objeto em relação ao espelho, o anteparo que vai capturar a imagem gera uma imagem maior que o objeto, real, porque é formado na frente do espelho, e invertida. Depois nós mostraremos uns gráficos onde explica em detalhe como é que essa imagem é gerada. Observamos um espelho esférico do tipo côncavo, aquele que tem a parte refletora na sua cavidade interna, e observamos a imagem projetada no anteparo. Observa-se que a imagem é maior e invertida em relação ao objeto. A imagem ela é real porque ela é formada na frente do espelho. Então, repetindo as suas características: a imagem real, maior que o objeto e invertida. Imagem gerada por um espelho esférico do tipo côncavo. Um segundo tipo de espelho esférico que existe é o espelho convexo. No espelho convexo, a imagem sempre será virtual
menor, no mesmo sentido e na mesma direção.